boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Dr. Ciro Campos, cardiologista, e ele é carnívoro. E ele também é um triatleta. E nós vamos conversar hoje sobre esses mitos da carne vermelha e da gordura animal associados às doenças cardiovasculares. Vamos chamar aqui o Dr. Ciro para entrar. Olá, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Seja Alessandra. Boa noite, Cobra. bem-vindo. Boa noite, Ciro. Obrigado, um prazerzaço falar com vocês. Você estava lá no Ironman de Floripa esse ano, não estava? Tava sim. Pois é, eu fiquei te acompanhando lá naquele aplicativozinho. Aham. Os Acabou atletas que... carnívoros, a gente tava de olho em todos. Isso, acabei não conseguindo jantar com vocês, porque era no dia anterior, né? No dia anterior a gente tá muito pilhado, né? Falei, bom, deixa eu ficar tranquilo. Aí, infelizmente, não consegui me reunir com vocês. E depois também eu tava morto, né? Aí não tinha como mesmo. Olha só. Você está se preparando para um novo campeonato? Isso. Eu vejo aí nas suas... Domingo agora eu tenho mais uma prova, né? Que seria a distância de meio Ironman. 2.000 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Que show, Legal. hein, gente? Olha só. Então, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar sobre você, sobre a sua formação, né? E depois aí a gente entrar nessa pegada mais carnívora aí, que a gente quer muita informação sua hoje. Claro, vamos lá então. Então, né, como a Alessandra já falou, eu sou médico cardiologista, com residência em cardiologia no Hospital de Porto Alegre. Depois eu fiz uma pós-graduação em medicina esportiva. De lá para cá, eu acabei, antes de eu terminar a cardiologia, eu acabei ouvindo falar da low carb, onde começaram a me falar sobre tomar café da manhã com manteiga, né? E aí, nesse primeiro momento, eu achei, pô, mas espera aí, a gordura é o que mata, né, do coração, esse povo vai tudo infartar. E aí foi minha mulher que me mostrou isso, então eu acabei estudando mais e mais, né? Primeiro a gente nega, depois a gente vai procurar saber. E aí entrei muito no mundo da nutrição. E focando bastante nutrição com medicina preventiva, medicina integrativa, enfim, aí que abriu esse leque todo na minha cabeça. Hoje eu atuo principalmente, além de eu trabalhar em hospital, tanto em UTI como na emergência cardiológica, faço consultório, onde meu enfoque principal, mas não somente, é uma cardiologia preventiva e buscando qualidade de vida, associando todo esse meu conhecimento, além da medicina esportiva, né? Então, também além disso, de qualidade de vida, performance esportiva. Você está em Florianópolis? Florianópolis, resido em Florianópolis, aqui atendo consultório, né, presencial aqui em Florianópolis e online também, né? Olha aí, pessoal. Então, atendimento online aí para quem quiser tirar as dúvidas e precisar de um acompanhamento, né? Então, já temos um cardiologista carnívoro. Isso é maravilhoso. Eu venho te acompanhando faz tempo, desde lá do Ultraman de Florianópolis, que eu comecei a acompanhar lá com o Alessandro. E eu acho que eu te achei lá naquele meio e eu comecei a te seguir. E desde que a gente iniciou o bate-papo, eu já estava contigo em mente para chamar. Eu sempre dizia, Cobra, a gente tem que chamar o Ciro Campos. A gente estava com uma lista enorme de pessoas e chegou a nossa hora. Maravilha te ter aqui para a gente, né, conseguir conversar sobre esse assunto aí, que é tão polêmico, né? E você está na estratégia carnívora, você faz a carnívora. Conta um pouquinho como é que é a sua alimentação hoje pra gente. Tá. Então, assim, olha, só para voltar um pouquinho no tempo, né? Eu conheci a carnívora, eu experimentei a dieta carnívora, a minha primeira vez foi em agosto do ano passado. Eu já tinha feito cetogênica e tal, e coisas assim, mas ainda acreditava um pouco que, assim, cara, a carne vermelha talvez não seja tão saudável assim, porque sempre me falavam da associação com câncer, né, principalmente de intestino, aonde eu tenho uma genética que eu tenho uma predisposição muito alta para ter um câncer de intestino. A família do meu pai toda teve e tal, então eu ficava um pouco preocupado. E aí eu não sei se foi lá por julho, mais ou menos assim, eu comecei a ouvir mais sobre carnívora, e falei, cara, né, eu gosto tanto, sempre amei carne, tentando evitar isso de toda forma,
fui atrás e até, inclusive, marquei uma consulta com o Henrique para entender melhor. E falei, cara, né, vamos pegar alguém que fala muito disso, que tem um embasamento científico para eu estudar um pouco melhor. Aí marquei com ele e aí em setembro eu fiz uma dieta carnívora completamente restritiva, né? Só mesmo carne, queijo, ovo e iogurte. O que entrava era um pouquinho de whey para fazer algumas misturas no iogurte. E fora isso, café. Café eu me permitia, café e chá, mais nada, nem álcool, nem nenhuma dessas outras coisas. E me senti muito bem. Inclusive o meu primeiro Ironman 73, que é a mesma distância que eu vou fazer agora, eu fiz em jejum e em carnívora, né? E me saí muito bem. Mas aí, depois de algum certo tempo, emagreci, me senti... Fiz exames laboratoriais, que a gente pode conversar depois sobre isso também. E aí, com o tempo, eu acabei me sentindo como... Eu tenho uma filha pequena e a gente gostava muito de comer fruta juntos, e eu não precisava reverter nenhum processo metabólico, nem doença autoimune, e eu acrescentei fruta na minha alimentação. Então, chegando agora na sua pergunta, minha alimentação hoje basicamente é carne e fruta. Tá mais pro Paul Saladino, assim. Paul Saladino, isso que eu ia falar. Isso, bem mais para, né? É isso, eu defendo assim, para mim, né? Para quem não quer reverter nada, não quer perder peso e tem uma boa saúde metabólica e acho que fica mais fácil socialmente, eu defendo bastante animal-based, né? Que é isso aí, o que o Paul Saladino fala e diversos outros livros também de outros autores também defendem bastante essa dieta, que é uma palha sem tubérculo, praticamente sem folha, né? Sem grãos e por aí vai. Com menos antinutrientes, né? Porque exatamente. Na fruta não tem esse veneno todo, né? Que a gente consome aí nas plantas, né? Eu chamo de paleocarnívora, só que sem tubérculos, né? Paleocarnívora. Então, bem isso, né? Acho que hoje mesmo acho que a Alessandra postou, né? Compartilhou assim. E aí eu fiquei pensando um pouco assim, né? Tipo, cara, pode ser uma paleocarnívora, pode ser, bom, animal-based, que a gente, na verdade, a base é produto de origem animal, né? Mas, cara, tanto faz, né? Eu acho que assim, é o que a pessoa se sentir bem, né? Se a gente acaba assim, né? Não é uma crítica nem nada, mas a gente não pode levar muito para um lado religioso, tipo veganismo e tal, né? Que se o cara senta no banco de couro, não, você não é vegano, então sai daqui. Não, cara, né? Você pode ajustar do seu jeito que seja melhor. Eu tava rindo com cobra também. Eu postei, porque assim, eu sigo a carnívora estrita, porque eu tenho autoimunes, né? Eu curei a fibromialgia, então para mim a carnívora é a carnívora pura, né? Então assim, eu vou mais assim pro lado do Anthony Schaff, o lado do Sean Baker, do Dr. Ken Berry, né? E ele postou isso hoje, eu vi esse vídeo dele com o Paul Saladino e eu não resisti, né? E eu concordo muito assim com as coisas que o Dr. Ken Berry fala, né, com a respeito dessa questão toda das doenças autoimunes, né, e o meu foco também é trazer essa estratégia para as pessoas que têm autoimunes, então as pessoas precisam entender também essa diferença e aonde dá para fazer essa flexibilidade, né. Para mim, hoje estou fechando um ano de carnívora, para mim frutas ainda não é possível, talvez mais adiante isso, né, venha a entrar na minha vida, né. Mas num processo realmente de cura, isso se torna um pouquinho mais complicado, né? Claro, acho que cada um tem a sua realidade, né? Esse dia eu estava conversando com um seguidor também, que ele tem doença de Crohn. E aí ele perguntou para mim, você não tá fazendo mais carnívora? Que era um prato de iogurte com morango e tal. Eu falei, não, eu faço mais animal-based. Aí ele falou assim, eu não posso, porque realmente se eu coloco alguma fruta, alguma coisa, qualquer carboidrato, me dá crise. E o cara, tá super bem ali. Eu falei, não. Total, concordo plenamente, né? Tem uma mentorada minha também, que diabética, tá resolvendo a diabetes dela, com o acompanhamento do médico dela lá, não toma mais remédio nenhum, tava bem pra caramba. Aí ela viu comendo um prato, porque eu de vez em quando como uma frutinha também, né? Eu comi uma rodela de abacaxi. Ela falou, eu vou comer também. Depois ela me mandou um áudio assim, que ela nunca tinha passado tanto mal na vida com uma rodela de abacaxi, né? Diabética. Então, assim, não é para todo mundo, né? Claro. E às vezes ativa o gatilho, né? Quem tem compulsão também tem que cuidar um pouquinho, porque o açúcar que tá ali também, às vezes, dá o gatilho do ciclo do vício, né? Que é um problema. Sim, sim. Inclusive, isso aí é uma verdade também, sabe? Assim, quando eu fiz em agosto, setembro do ano passado, não vou lembrar, que eu fiz totalmente restrito à carnívora,
eu conseguia passar mais tranquilo sem querer nenhuma fruta, sem comer nenhum carbo. A partir do momento que eu falei, não, eu vou colocar um pouco mais de carboidrato, aí você fica mais difícil de você controlar. Você come, não, vou comer só, vamos qualquer coisa como exemplo, uma maçã. Cara, tu não vai parar em uma maçã. Você vai comer uma maçã, mais uma laranjinha, mais É um o pêssego durante o craving. dia, não é? É o craving. É mais complexo, assim, um pouco, né? Mas claro, né? Igual assim, eu tô para fazer mais uma prova de longa distância, onde, né? Para mim, eu percebi que o carboidrato não é necessário na prova, mas se você utilizar, você vai ter benefício, né? Como se fosse um turbo, vamos falar assim. Um carro não precisa de um turbo para funcionar, mas com um turbo ele vai mais rápido, vai chegar mais rápido em algum lugar. Então eu falei, bom, não quero perder peso, quero me performar bem e já tô de saco cheio de fazer tanta prova, tô meio estressado. Então vai isso ali. E aí consumo sem problema nenhum, carboidrato e, né, Sim, carboidrato é dessa a sua forma. autorregulagem. Você tem uma vida super ativa também. É diferente de quem está, né, num sedentarismo e querendo perder peso, né, pessoal? Então, vamos separar bem as coisas. Exato, Né? exatamente. É saber o que cada um quer, como você mesmo disse, né? Você defende muito da autoimune, precisa, porque senão um vegetal vai ligar a chavezinha da doença, não pode, né? Tem pessoas que vai usar cetogênica por causa de epilepsia e coisa assim, pô, não pode consumir um pouco de carbo e tal, porque vai tirar ele da cetose e vai estar crise convulsiva, aí você vai escolher ou o remédio ou a dieta, fica a seu critério, né? Eu não tenho nada, posso me dar esse luxo. Claro. Sim. E Ciro, me diz uma coisa, quando você começou aí na carnívora, como é que foi a reação aí do pessoal da área médica? Porque você convive aí com esse pessoal, né? Conta pra gente. Então, foi muito engraçado isso, né? Acho que eu já vi alguns vídeos do Cobra também, ele falando como é que é o começo, como você orienta um pouco as pessoas a começar a dieta, né? E no livro do Shawn Baker, ele fala que uma coisa que você não pode ter no começo é fome, né? Você vai comer, enquanto você tiver com fome, você vai comer na vontade, o que você tiver vontade, com o passar do tempo, você vai se ajustando na alimentação. Então, eu tinha muita fome no começo, e fome eu comia muito porco, muito bacon, muito torresmo, e o diabo a quatro. Aí, né? E olha que engraçado, aí eu tava de plantão no hospital, com meu pratinho não lembro se era torresmo, era leitãozinho a pururuca e tal, assim. E aí um colega que todo plantão, cara, ele comia cookie, Coca-Cola e tal, ele olhou pro meu bacon assim, cara, tu vai infartar. Eu falei assim, eu não acredito, né, que ele acha mesmo que o problema vai ser comigo e não com ele, né, cara. Eu só ria assim, mas, né, vários, né, ficavam preocupados. Preocupados não, né? Tirava, não, tá louco, tanto de gordura, não sei o que, isso faz mal, ou que radical que tá sendo e coisa assim. Mas no final das contas, e para esses que negavam bastante, a gente tenta muitas vezes mostrar as evidências, mas eles se negam a ler até, alguns, né? Mas cada vez eu vejo mais assim que tem bastante colega cardiologista que tá abrindo o olho, sabe? Não, eles não se metem a estudar muito, mas eles percebem assim, pô, o Ciro tá, né, com quase 40, mas tá fazendo coisa que eu não fazia nem quando eu tinha 20, tá no peso certo, tem uma energia para fazer um Ironman. Eu não tenho, pô, talvez ele tenha razão, né? Então me dá um crédito, né? Ninguém fica me olhando assim como, esse tá maluco, né? Não tem como negar, né? Pois é, não tem como negar os fatos. Quando a gente vira evidência, né, e as pessoas enxergam a mudança, né, nas nossas vidas e quem está perto, principalmente quem convive, né, não tem como. Bate de frente lá no início, mas depois que passa um ano, depois que passa um tempo, a pessoa diz, pô, tá vivo ainda e tá super bem. Para aí, deixa eu repensar. Vou tentar, vou testar também, né? É o que mais acontece. É isso. E eu, hoje mesmo eu respondi uma caixinha de pergunta falando isso. A pessoa comentou isso, eu falei, é isso mesmo. Ela falou que não dá para discutir. Não dá para ficar discutindo carnívoro com os outros, sentar numa mesa e ficar discutindo. Você vai tomar pedrada de tudo quanto é lado e vai sair todo machucado, não vai convencer ninguém. Então ela falou, bico fechado mastigando carne. Bico fechado mastigando carne. Eu falei, é isso aí. Daqui um ano, essas pessoas que ficam te acusando, que vão te falar lá, que esse cara que estava comendo cookie Coca-Cola, que olhou para sua pururuca lá,
Daqui um ano ele vai olhar para você e vai falar, nossa, você tá bem, hein? Como é que é esse negócio dessa carne aí que você tá fazendo? É isso que vai acontecer. Porque na É, prática é isso que acontece, né? é. Na prática é assim. O difícil é que assim, né? Mudando um pouco, falando do tema, mas mudando um pouco também, que a dieta carnívora também não pode ser dia sim, dia não, né? Porque assim, se a gente pegar lá numa base de caloria, entre aspas, se você comer um monte de carne cheio de gordura e coisas, e no outro dia você se entope de industrializado, Coca-Cola e tal, não vai dar certo a sua alimentação, Não né? vai. Não vai dar. Aí não vai dar, eles vão culpar a carne quando não é o responsável, não é a carne e a gordura ali, é todo o restante. Mas é um excesso de energia que você está ingerindo de coisas boas e mais coisas ruins que vai dar errado. Então, assim, pô, se Aham. você quer uma carnívora, você quer fazer uma coisa, pô, faz direito. Testa 15 dias pelo menos e vê como é que vai ser, e aí depois a gente volta a discutir, né? Porque o cara testa, o que mais chega lá, não sei se acontece com vocês, mas é assim, na segunda-feira os colegas, cara, hoje eu tô mal, comi um churrasco, não posso mais comer carne porque eu fico passando mal. Pô, foi o churrasco ou foi a cerveja com o pãozinho com alho, com não sei o que, com a caipirosca, né? Pô, e E aí a quem leva a culpa? sobremesa, e depois ainda Então, tem a janta, que foi um carboidrato, né? isso. A maioria das vezes é os que os colegas mais falam, é, pô, não, cara, eu como carne dá vontade de dormir depois. Como é que é o prato? É uma carne com molho, com lasanha, com o diabo 4 ali do lado, né? Cara, é difícil, mas É, tamo não aí. tem, porque aí se você estiver comendo carne e gordura animal e ainda somando mais as calorias dos carboidratos que você está consumindo, essa conta não fecha, essa conta vai ser Exato. obesidade, né? Isso é o que os Isso. americanos estão fazendo hoje. Eles comem carne, a gente aqui no sul também, eu sou gaúcha, come carne, não, mas não é porque come carne que vai emagrecer. Porque a maioria que está acima do peso. E é um absurdo, a gente vê essa Isso. epidemia nas ruas, as pessoas obesas. Justamente porque mesmo consumindo carne, estão consumindo um excesso de carboidratos e de açúcares, né? Então isso não fecha, gente. Assim, quer fazer a carnívora, faça corretamente. Ou faz uma cetogênica, incluindo alguns legumes, algumas frutas ali, né, de baixo índice glicêmico, ou faz uma carnívora mais séria, É. principalmente para início, né? E deixa eu te perguntar uma coisa assim, quando você começou, assim, você estava bem tranquilo com essa questão aí da gordura com relação ao coração? Você disse que você sentiu um pouquinho de medo lá na cetogênica, mas agora, depois que você resolveu, assim, fazer a carnívora. Então, o meu medo da gordura caiu lá para trás quando eu estava estudando a low carb, né? Quando eu comecei a fazer. Porque assim, eu sou meio. Qualquer coisa que eu vou fazer comigo, eu estudo muito. Eu começo a ler bastante e testo em mim. Enquanto eu vou testando, eu vou adquirindo informação. E aí eu li aquele livro da Nina Teicholz, que é A Gordura Sem Uhum, Medo, né? E ali ali ela passa por toda a história de como criou-se esse mito da gordura, fala até da dieta, né, que é muito comentada no mundo da cardiologia, como se a dieta mediterrânea fosse a mais saudável. Ela explica o porquê que não tem essa comprovação. E aí então ali eu já acabou com esse mito para mim da gordura. Eu falei, bom, não tenho medo da gordura, né? O meu medo era a associação do câncer, né, da carne vermelha com o câncer. E uhum. aí, ainda nessa história, né? Que daí, na verdade, como a gente é bombardeado de informação, por mais que alguma coisa te deixa meio intrigado, nem tudo você consegue ir rastrear e voltar atrás lá e ver, não, peraí, se está certo ou não, né? Esse aí eu tinha deixado dentro da minha memória, não, causa câncer, então eu vou evitar. Se eu vou comer muita carne, vai ser muito peixe, vai ser muito frango e pá, pá, pá. Até que daí, né? E isso aí, eu tava com essa ideia até o momento. E aí, quando eu procurei o Henrique, desculpa, antes do Henrique até, eu tinha feito um curso de medicina baseada em evidência. E aí eu fui atrás desses estudos e mostra uma associação muito fraca. Uma associação de que, assim, os estudos que mostravam que a carne vermelha gerava ou estava associado com risco de câncer de colo retal, era um número muito pequeno que provavelmente é só um fator de confusão, que não tinha relação nenhuma. E aí, quando eu cheguei nesse estudo, eu falei, não, agora é a hora então de eu testar a dieta carnívora.
E aí o resto da história, né, foi só alegria, né? Durante a dieta carnívora, eu estava só fazendo triatlon e eu fiz minha composição corporal antes e depois, e minha composição corporal melhorou absurdamente, apesar de que eu já estava muito bem. E os seus exames? Boa. Você deve ter Chegamos. ido direto fazer, né? O perfil Isso. lipídico. Então, aí pronto, agora entramos na onde a gente precisava. Então, olha só. Aí, o que aconteceu? Eu fiz exame, falei, bom, vou começar a dieta carnívora, vamos coletar os exames prévios, né? Antes de começar, um mês depois, eu vou fazer de novo, né? Colesterol, assim como estão perguntando ali, eu fiz o exame de colesterol, fiz de insulina, fiz de testosterona, fiz de vitaminas, no começo e no final. No final, não só eu fiz o colesterol habitual, que todo mundo está acostumado a quando no médico ir fazer, né, que é colesterol total, HDL, triglicerídeo, VLDL, eu fiz o lipidograma avançado. Tá? Por que eu fiz o lipidograma avançado? Aprofundando um pouquinho, mas né, de uma forma simples, LDL, HDL não é colesterol. Tá? LDL, HDL é lipoproteína carreadora de colesterol. Ou seja, né, uma analogia, você pode falar que é um carro ou um barquinho que, entre algumas coisas que ele vai transportar, é o colesterol. Junto com ele vai ter células inflamatórias, vai ter vitaminas, vai ter hormônios e vai ter a molécula do colesterol. O LDL não é um barquinho, né? É uma família de barquinhos e dentro dessa família tem 8 tipos de barquinhos, tipo desde canoa até iate, vamos falar assim. São 8 tipos. E só os pequeno e denso, que tem associação com uma outra doença, né, com alguns outros tipos de doença, distúrbio metabólico, vamos falar assim, que gera doença cardiovascular mesmo, que tem uma associação, vamos falar a palavra certa, uma associação também nem tão forte assim com doença cardiovascular, tá? O meu LDL do começo para depois de um mês explodiu. Simples assim, né? Era na faixa de 140 e aí ele foi para 260 para mais. No lipidograma tradicional. O meu HDL, que devia estar, não vou me lembrar exatamente assim o valor, mas era na faixa de 50, também explodiu. Foi para tipo quase 80, 30 pontos, coisa que nenhuma medicação é capaz de fazer, né? Aumentou pra caramba, assim. O meu triglicerídeo ficou baixo igual era, assim, era 40 e poucos, foi para 70, que é uma subida, mas ainda está longe de qualquer valor de referência, assim, que poderia ser considerado maléfico, né? E também o triglicerídeo, ele é muito variável, né? Se eu dosasse hoje, dosar amanhã, dependendo do que eu comer, vai alterar, tá? Detalhe importante desse exame. LDL não é dosado. LDL é calculado. Existe uma fórmula que eles calculam isso para você. E nos estudos, que é para dosar, para ver o risco cardiovascular, ele também é calculado, ele não é dosado. Tá? O que o laboratório fala, eu doso e tal, esse aí não seria um padrão de referência para a gente. Mas, o que é mais interessante? No lipidograma avançado, aqueles que eu fiz só depois, eu não fiz antes, porque ele também é um exame um pouco caro, não é coberto pelo plano, eu tive que pagar para fazer ele, né? Oi? Os planos não cobrem nada, né? É assim. Então, é porque é muito recente, assim, eu vou te falar que nas diretrizes ou em qualquer coisa, a gente ainda não tem uma certa... não tem uma certa, como eu posso te falar, uma aplicação clínica que a sociedade já decidiram. O porquê, não sei lhe dizer exatamente, né? Não vou fazer assim nenhum papel nem outro aqui, mas talvez não seja interessante, talvez a estatina... Opa, falei o nome da droga, mas qualquer coisa, as drogas, né, não baixem o tipo de LDL que eles gostariam, então a princípio eu ainda não tenho, talvez seja só porque é muito recente. Nos Estados Unidos está sendo tem mais aplicabilidade, tá? Então assim, mas no exame, lipidograma avançado, o meu LDL não é alto. Ele está dentro do padrão de referência. Engraçado, né? Porque assim, eu esperava dar alto do tipo bom, mas não, ele continuou normal.
Seria legal se eu tivesse feito antes, mas, né, pô, também aí não dá, né? O cara também não conseguia assim. Aí Sim. eu fiz, e aí, assim, tava completamente normal, mas eu comecei. E a proporção, né, que eu tinha, de qualquer forma, além de ele estar num valor de referência normal, o tipo pequeno e denso, ele é baixo. Ele é tipo baixo risco cardiovascular e o restante é no fator de proteção, nada que teria associação com o risco cardiovascular. Então, assim, apesar de que se qualquer cardio ou qualquer pessoa pegar o meu colesterol hoje, ali, o lipidograma tradicional, olhar e falar, cara, sei não, hein? Você não chega Vai até os seus tomar uma 40 não. estatina. É melhor você fazer o que você quer logo, passar as coisas para o nome da mulher aí, que você não vai ficar muito tempo aqui. Mas, né, daí eu não dosei mais nada. E, bom, a minha história o começo da minha carnívora foi esses exames aí. Depois eu não repeti mais. Tem alguns pacientes que eu acompanho, que eu fiz em alguns também esse lipidograma avançado. E aí é um pouco variável o resultado, tá, gente? Assim, da onde surgiu essa história do LDL, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais, antes de a gente passar para frente. Existe uma síndrome que chama hipercolesterolemia familiar, que as pessoas nascem, são crianças assim ainda, e já tem uns colesterol assim lá nas alturas, sabe? Colesterol assim acima de 400, 500, são valores muito elevados, tá? E essas pessoas costumam ter, né, na família doença cardiovascular muito precoce. A gente infartando antes dos 30, dos 40 anos, já estão infartando sem outros fatores associados. Daí que começou a surgir o LDL, é um problema, vai associar com doenças cardiovasculares, tem associação com doença cardiovascular, e passou essa receita como se fosse todo mundo igual. A meu ver, isso aí é minha interpretação só, tá? Não tem um estudo científico baseando nisso. Esse colesterol alto nessas pessoas está refletindo que tem um distúrbio metabólico, algo genético errado ali, e o colesterol está ali de gaiato como culpado, mas não é ele. Ele é mais um marcador, né? Como se fosse, assim, um exemplo, né, que para explicar é assim, a gente tem um exame de sangue, leucograma, que mostra quando a gente tem uma infecção, né? Os leucócitos, eles aumentam. Mas não é ele, o leucócito, que é o problema por você estar com uma inflamação, uma infecção. Ela é uma célula de defesa. Não é eu vou baixar isso aí de qualquer forma para melhorar a infecção. Não, eu vou matar o Boa, bicho que está causando, né? E o boa. colesterol talvez seja isso. Tá mostrando que tem algo errado no organismo do cara. Olha só, não, tem coisa errada aí. Vai buscar o que tem. Entenderam? Então, assim, algo. Tem que buscar a raiz do problema, né? Não é só o que apareceu, vamos bater e acabou, vamos matar isso ali e já deu, ele é o culpado. Então é daí que surge essa história do colesterol de uma forma resumida, simples, assim, né? Tem um monte de dado mais para acrescentar nessa história. Mas, bem, isso que eu queria acrescentar nesse momento. Eu tava. Eu assisto tanto podcast sobre cetogênica, carnívora, e algumas informações que eu não me lembro de qual deles que eu ouvi, mas de que existem estudos que mostram que pessoas que têm essa hipercolesterolemia, né, Aham. familiar, e que elas também têm maior longevidade. Você já viu alguma Então, coisa sobre estudo desse tipo? não, desse aí eu não vi. O que eu já vi é assim, ó, idosos, pessoas acima dos 65 anos, com colesterol mais alto, tendem a viver mais do que os que têm menos, né? Ter menos infecções. Eu já vi isso. E já vi também, porque assim, ó, além da colesterol elevado, essas pessoas aí com colesterolemia, eles têm um outro marcador que é uma lipoproteína Azinho bastante aumentado, que ela isoladamente, né, já aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, assim, talvez, se essas pessoas não desenvolverem durante a vida resistência insulínica, né, síndrome metabólica, não fumarem, quem sabe esse colesterol alto seja um fator de proteção que é mais carros transportando as moléculas que eles precisam, vitamina, gordura para energia, né, síntese hormonal,
talvez seja isso. Eu não cheguei até esse estudo, não. Mas, né, como eu falei, a minha visão é o colesterol não é o culpado dessa história, né? Bom, do colesterol é isso aí, é que muitas vezes a gente acaba misturando o assunto colesterol, né, no exame, com a história da alimentação rica em gorduras, né? Sim. São temas que estão associados, mas são assuntos diferentes, né? Que a gente pode falar também. Não tem É porque as problema pessoas normalmente associam, né? Eu acho que a gente pode entrar também nesse ponto aí, de que comer gordura automaticamente vai aumentar o teu colesterol, né? Então, assim, não coma carne com gordura, porque, né? Isso a gente ouviu aí durante anos, né? De que não poderia comer gordura, substituíram, inclusive, a gordura animal, né? Por essa monte de gordura vegetal, né? Tiraram a manteiga, colocaram a margarina. Então, essa relação, né, que as pessoas têm tanto medo de comer gordura, que quando a gente fala, eu e o Cobra, a gente fala, né, que prefere as carnes gordas porque a gordura é importante, as pessoas têm muito medo de comer gordura. Muito mesmo, Uhum. muito. É. Não, Então, assim, assim. Pode falar, só desculpa. para complementar o que o Alessandro falou, eu acho que se você sair na rua e fizer uma pesquisa, é capaz de 99% das pessoas terem medo de comer gordura. Sim. É um mito que, assim, ele foi alastrado, foi divulgado de uma forma que não existia. Se você puxar nossos bisavós, nossos tataravós, né? No início do século passado, no século retrasado, não existia ninguém tinha medo de gordura. Gordura era uma coisa assim, era usada à torta e à direito para tudo. O McDonald's, eu lembro que eu já vi essa história, que o McDonald's no início usava gordura de porco para Isso aí. fazer o sanduíche, né? Exatamente. Isso aí mesmo. Sim, olha, né? Só passando um breve resumo da história. Toda essa história anti-gordura que se envolveu com colesterol começou lá na década de 50 ou antes, né? Nos Estados Unidos começou a ter muita gente infartando, na verdade eu não sabia o que era dor no peito e pessoas morrendo. Fizeram autópsia nesses indivíduos, viram que tinha placas de gordura nas artérias do coração, nos vasos do coração entupindo. Fizeram associação, gordura aqui, gordura na comida, deve ser ela que está causando, vamos fazer um teste, não vou pegar e dar para o meu amigo Cobra, o Alessandro, comer e matar ele e ver o que acontece. Vamos testar em animal, né? Mas escolheram um animal equivocado, né? Escolheram um animal herbívoro, que era o coelho, né? Os russos fizeram isso, deram gordura saturada para o coelho, mataram o coelho, abriram ele, tinha gordura, pronto, fechou a história, vamos fazer um estudo observacional. Antes do estudo observacional, testaram isso aí com cachorros também. Não teve no cachorro, porque o cachorro pode comer carne, né? O cachorro come carne. Mas, de qualquer forma, vamos tocar ficha, vamos fazer um estudo observacional, procurar alguns países que consumam mais gordura e outros que consumam menos. Vamos ver quem tem mais risco de doença cardiovascular, quem tem mais doença cardiovascular e ver se tem uma relação direta. Era o estudo, se eu não me engano, era 21 países, alguma coisa assim, que, na verdade, o pesquisador não chegou na resposta que ele queria, então ele fez o que é conhecido na ciência como cherry picking, ou seja, coletar as cerejas, que é o que? Você escolhe só as melhores para corroborar com a sua hipótese, né? O que um cientista não deveria fazer. Um cientista ele vai em busca da resposta, negar o que ele está pensando, né? Então, se eu quero falar que isso aqui é vermelho, eu tenho que procurar todos os argumentos de que isso aqui é azul, até que não ache nenhum e falar, bom, então talvez seja vermelho mesmo. Enfim, o pesquisador não, ele fez o contrário. Ele falou, o ego dele era tão grande que, bom, vou pegar só o 7 e apresentar. Apresentou o 7. Ansel Keys, exatamente. Ele mesmo, quando ele começou a pesquisar isso, ele tem uma frase dele, que se você colocar no Google Ansel Keys imagens, deve aparecer uma das primeiras, que diz que gordura da dieta pouco ou nada tem a ver com o colesterol. O colesterol da dieta pouco ou nada tem a ver com o colesterol sérico. Ou seja, você consumir gordura não necessariamente vai subir seu colesterol, e se subir, em teoria, subiria pouco. Tá? Então foi daí que surgiu. Só que um detalhe muito grande é que, assim, eles viram que estavam infartando muita gente nessa época, 1950, 40, até em 30, eu acho que foi, até 1920 que começou a aumentar a incidência de infartos naquela população. E aí eles, né, e viram que tinha gordura, eles pensaram, é a gordura, só que eles não pararam para pensar que a gordura estava na história desde antes, lá, desde a época da pré-história a gente come carne, né? E não viram assim, não, mas espera aí, o que acabou de ser introduzido na realidade da população aqui agora?
né? Nessa época estava entrando cigarro, né? Estava entrando cigarro, grãos, os cereais, porque o Ansel Keys também, pouco se fala, mas também parece que ele trabalhava para Kellogg's e ele foi o que criou a ração do exército americano, né? Que é praticamente grão, né? Se você quer engordar um animal, o que você dá para ele? Você dá grão. Você está na guerra onde não tem nada para comer, cara, né? Apesar de que os exércitos eles usam búfalos, né, para carregar os armamentos e se faltar comida eles matam e comem a carne, né? Não tinha uma grande fonte de alimentação para os soldados. Então, né, fizeram essas rações de cereais e a Kellogg's aproveitou também cereal matinal e o diabo a quatro, porque era época de Primeira e Segunda Guerra Mundial e existia uma escassez de alimentos. Alimento barato e que engorda a população, cereal e ração. Se você E pega energia e fala, rápida. né? Energia rápida, né? E se você fala, né, para a população que gordura faz mal, e a gente tem 3 macronutrientes, o mais caro é a proteína, você tem gordura, carboidrato, você demoniza uma, o que vai vender mais? Carboidrato, que está na mão de quem? De quem estava fazendo todo esse escarcéu aí contra a gordura, né? Da tava e está até hoje, né? E tá até hoje. Então, fugindo um pouco do assunto até, mas eu acho que até hoje a gente vive um reflexo dessa política toda, né? Que era low fat e high carb, né? E agora a gente está vendo, tá cada vez muito na cara de que isso aí está fazendo um mal. E é por isso que agora eles estão atacando de outra forma, né? Não é mais o cereal e tal, agora é o plant-based. Que continua, não é? E eles não te recomendam assim, pô, não, né? Você tem que comer os vegetais crus da hortinha aqui do lado. Não, você tem que comprar o meu hambúrguer de carne fake que eu produzo, né? Que seria o mais saudável, que não é, né? Mas sim, tudo para ficar na mão deles. Porque se mandar comer vegetal também não vai ficar na mão deles, né? Porque as pessoas estão procurando os orgânicos, é uma outra vibe. Daí eles têm que achar uma forma de processar isso, né? E fazer carne. Fazer e carne aí E aí até não me lembro se está no livro da Nina Teicholz, né, da Gordura Sem Medo, ou se foi no curso que eu fiz da Nutrition Network, que é uma pesquisadora, agora me fugiu o nome dela, mas ela fez meta-análise dos estudos envolvendo carne e doença cardiovascular, né? Fez meta-análise, nada mais é do que uma revisão sistemática, ou seja, que preenche alguns critérios, não é eu vou escolher o que eu quiser, ela tem que colocar os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, né, para ver se a gordura estava associada ou não, se reduzir o consumo de gordura, melhoraria ou não o risco cardiovascular da população, tanto em estudos epidemiológicos, são observacionais, como estudos randomizados, né? E as duas meta-análises foram negativas. A gente não tem nenhum embasamento científico até a atualidade. Se eu não me engano, essa meta-análise acho que é de 2015 para cá, não vou lembrar o ano, que corrobora com a hipótese de dieta low fat. Não tem nada que fale assim, não, realmente a gente tem que reduzir as gorduras da alimentação, né? Mas você tem a comprovação que não faz mal? Pô, eu não tenho, mas assim, né, tem que ter o acusador que tem que me mostrar a prova de que faz mal. Não é eu que preciso. Deixa eu te fazer uma pergunta. E de carboidrato, açúcar, será que tem? Tem, né? Aí tem. Aí tem, ninguém tem medo, né? Aí tem sim, aí tem, né? Inclusive o Henrique postou esses dias mesmo do estudo Pure, né? Que é um estudo epidemiológico, cara, sei lá, com uma população muito grande, né? Acompanhada, não me lembro agora, não lembro quanto tempo que foi, nem quantos anos assim, mas o consumo de gordura não estava associado a maiores eventos cardiovasculares, mas o consumo de carboidrato, sim. Sim. Então, vamos aproveitar essa entrada aí no carboidrato. Explica um pouquinho para o pessoal aí essa questão de como que as pessoas acabam entrando numa síndrome metabólica pelo consumo do carboidrato, né? Por que é o carboidrato e a glicose que causam maiores danos, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, então. Olha, como eu posso te explicar isso assim? Olha, vamos lá. Lembrando que eu acabei de falar de 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e energia. Proteína, gordura e carboidrato, né? A proteína tem várias funções.
seja criação de musculatura, tecido de sustentação ósseo, hormônios e imunoglobulinas também, tá? Gordura também serve para síntese de hormônios, absorção de vitaminas, colesterol, membranas celulares. Nosso cérebro é 70% gordura, mas ela também é energia, né? O carboidrato, ele é só energia, tá? O carboidrato em si, eu não estou falando uma fruta que contém carboidrato e outras coisas, ou algum vegetal, alguma outra coisa. Estou falando só a macromolécula carboidrato, né? A gente tem no nosso organismo somente 2 estoques de carboidratos, ou seja, de glicose, na verdade. O carboidrato não interessa, ele vai ser degradado até glicose. A gente tem um estoque no fígado e um estoque no músculo. Ou seja, se você quer consumir mais carboidrato, não consegue ficar sem, quem sabe uma estratégia interessante seria você adquirir mais músculos e assim você vai tolerar mais carboidratos. Essa abundância de alimentos que a gente tem hoje é muito recente. A gente passou milhares, se não milhões de anos em escassez e há pouco tempo a gente tem uma abundância de alimento. Então, nosso corpo não chegou a evoluir para tal situação. Então, o teu corpo, tudo que ele quer é se manter vivo, né? Como base fora espiritualidade, religiosidade, o ser humano é igual ao animal, a gente quer nascer, se reproduzir e morrer, né? Vamos falar assim, né? A gente vai morrer, não quer morrer, mas a gente acaba morrendo. Então, tudo que o corpo quer é manter o máximo de energia possível, porque ele pode ter alguma escassez em algum momento. Então, se você consumiu carboidrato em excesso e já preencheu todo o estoque de glicose no seu fígado e no seu músculo, o teu corpo fala, opa, pode ser que amanhã tenha uma geada, um monte de predador aqui ao redor de mim, eu vou estocar esse carboidrato, essa energia de alguma outra forma no meu organismo, para quando tiver escassez, eu poder liberar isso aí como fonte de energia. E aí que começa a gerar a gordura no fígado, ou a gordura tecido adiposo, visceral e por aí vai, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e de todas as outras doenças que você puder imaginar. No cérebro, é Alzheimer, é câncer e por aí vai. Que mais? Por que a gordura dificilmente vai gerar isso? Porque a gordura a gente teria, entre aspas, um estoque muito maior, né? E tem outras funções além daquela de energia, como eu já citei. Um outro detalhe, que já vai por um outro lado, tá, de certa forma, um pouco mais para o lado mental, o carboidrato, ele entra no nosso corpo e ele não tem um centro de saciedade como a proteína e a gordura têm. Ele vai agir num centro do cérebro que seria o da recompensa, assim como drogas, né? De forma simples, drogas, né, que te dão aquele bem-estar, aquele prazer. Então a pessoa parece que quanto mais consome, mais ela quer sentir aquilo, tá? E aí o que acontece? Você consome mais um pouco mais de biologia, bioquímica, né? Se estiver aprofundando demais com não, quando tá vocês ótimo. falam, tá? Pode seguir. Então assim, ó, quando você consome um carboidrato, tu precisa, né, que é bom para diferenciar até entre diabetes tipo 1 e tipo 2, é que, na verdade, os dois têm o mesmo nome, mas são completamente diferentes. Quando você consome um carboidrato e você está em repouso, você precisa que seja liberado um hormônio para jogar isso para dentro da célula. Se você não tiver esse hormônio, você não vai absorver ele vai ser eliminado. Por isso que o diagnóstico do diabético tipo 1, que ele não tem insulina, é o paciente emagrecer, não ele engordar. Ele começa a emagrecer demais, perder muito líquido, ficar desidratado, e aí você chega ao diagnóstico do diabetes tipo 1. O tipo 2 é o contrário. Então, você consumiu carboidrato, você está consumindo, seu pâncreas, opa, tem carboidrato ali, vamos jogar para dentro da célula que eu vou precisar disso em algum momento. Joga insulina, isso vai para dentro da célula, né? Lembra que eu falei, nosso estoque é limitado, fígado e músculo. Quando enche isso ali, o seu fígado e o músculo de carboidrato, eu falo direto carboidrato, pessoal, desculpa, mas é glicose, tá? A mesma coisa ali, é só para ficar mais fácil. Encheu, mas o músculo e o fígado, ele não vai conversar com o pâncreas e falar, opa, pode parar de liberar insulina aí, porque já está cheio, vamos mandar embora. Não, a insulina ela é um soldado tão especial que ele só vê, glicose alta é para dentro da célula, glicose alta é para dentro da célula. Por isso, um dos primeiros marcadores, antes mesmo da glicose no sangue começar a subir, é uma insulina de jejum alta.
ela começa a produzir muita insulina para tentar forçar. Ele fala assim, daí por isso que é chamado resistência insulínica. Tá ali, não, vou jogar para dentro de qualquer forma, vou jogar para dentro de qualquer forma aquilo ali. Até que chega um certo momento que aquelas células do pâncreas que estão trabalhando dia e noite sem parar por meses a fio, anos a fio, começa a ficar exausto e morrer. E aí dá a disfunção das células beta-pancreáticas, né? E o seu fígado para de produzir insulina, e aí você tem um diabetes insulino-dependente, que é um diabetes tipo 2 avançado, que aí se assemelha bastante com o diabetes tipo 1. Tanto é que o diagnóstico, o diabetes tipo 2, quando ele se torna insulino-dependente, também o indivíduo começa a emagrecer um pouco, né? E aí que começa a suspeitar. Sensacional. E isso tudo causando uma inflamação no corpo. Então, aí eu tenho uma outra teoria também, que daí entra naquela que a gente estava falando antes, de que se você vai fazer uma dieta carnívora, que seja bem feita, né? Porque, para mim, né, e isso é talvez um pouco de observação, talvez eu já tenha lido em alguns lugares, mas o excesso de energia é pró-inflamatório. Não interessa muito a fonte só, tá? Então, assim, a gente está falando muito do carboidrato, da glicose, né, que é o que mais, que hoje é um problema, né, é o mais abundante, que toda alimentação, se você sair na esquina aí ou num posto, é muito mais fácil você achar uma alimentação rica em carboidrato do que uma rica em gordura saturada natural, né? Vai ser muito açúcar, muita farinha, né? Mas a pessoa que abusar tanto da gordura em si, porque uma coisa é falar, a gordura não é a vilã, e a outra coisa é aquele cara, pô, não, a gordura não é vilã, então o churrasco de casa, toda a gordura vai ser para mim, eu vou comer toda a mesa de gordura, né? Não é assim, existe um limite também que tu tem que respeitar, não pode ser o louco da gordura, né? Claro que a gente nem consegue, né, consumir. Exato. Se você for pensar, diferente do carboidrato. Isso, mas que acontece, assim, um problema que eu vejo acontecer algumas vezes. A gente fala os dois isso... juntos, né? É consumir o carboidrato e a gordura juntos. Isso, ou se não, Cobra, é aquele cara assim, ó, pô, né, que você pegou, foi na sua mentoria, ou veio até a mim, ou no Alessandro e tal, e aí, assim, ele tá inflamadaço, precisa emagrecer, quer reverter a síndrome metabólica dele, aí você fala, não, ó, corta o carbo, né, e vai para carnívora, ou vai para uma cetogênica. A cetogênica pode acontecer mais. Aí o cara, de manhã, ele vai tomar o café, meio copo é de MCT, de óleo de coco. Né? Com bacon, né? Com bacon, com abacate, com 2 horinhas depois já está se afogando em castanha de oleaginosa, não sei o quê. No churrasco do almoço, assim vai ser a picanha, daí a gordura que a esposa não quis, ele vai comer, a gordura do filho ele vai comer. Então isso aí acontece também, né? Porque né, apesar de que o carboidrato é muito maior, tem muita gente que está lutando contra o peso e essa obesidade tem um componente comportamental muito grande, né? Então tem que cuidar um pouco para não interpretar equivocadamente, falando, a gordura não é a vilã, mas também não é a gordura liberada à torta e à direito, né? É comer, aprender a ouvir o seu corpo, comer até ficar saciado. Isso. E a gordura que muitas vezes tem nos alimentos processados, né? Na verdade, os mais gostosos não são só os que têm só carboidrato, né? São os que têm carboidrato e gordura vegetal, por exemplo, sorvete, bolo. Outro dia eu vi uma parente minha aqui que faz bolo para fora, ela estava fazendo bolo, eu não acreditei. Que ela botou uma medida de farinha de trigo, uma medida de açúcar e uma medida de óleo de soja. Igual, assim, pra fazer o bolo. Mesma quantidade. 1 tonelada de óleo de soja, 1 tonelada de açúcar, 1 tonelada de farinha de... E fez o bolo, botou um gostinho lá, que sei lá o que era, de chocolate. E aquilo ali é o bolo. E as pessoas adoram no aniversário, gostam. Cara, aquela quantidade de energia junto ali, açúcar com farinha de trigo, com óleo, aquilo ali é o que você acabou de falar, né, Ciro? É uma bomba. É energia Exato. pura. Energia pura. Você pega uma pessoa glutona, ela come um bolo inteiro desses. Tinha há muito tempo atrás, eu vou te falar que assim, foi até bem antes de eu conhecer a low carb e tal, tinha um documentário de 2 gêmeos, né, de gêmeos,
que fazia assim, um ia comer só carboidrato, outro ia comer só gordura e ver como é que ia ficar no final, né? Cara, foi totalmente bagunçado o documentário esse aí, vários pontos assim de vieses, mas dentro desse documentário tinha uma pesquisa interessante que fizeram com um ratinho, que era assim, dava para um ratinho um creme de leite. Ele ia lá, comia um pouquinho, parava. Aí dava um pote de açúcar. Ele ia ali, comia um pouquinho e parava. Aí pegaram o açúcar, jogou dentro do creme de leite, mexeu e deu pro rato. Cara, ele não parava de comer. E a indústria sabe disso, né? Tem um livro, né? Exato, tem um livro, acho que se eu não me engano, não me lembro o nome do autor, mas que é Açúcar, Gordura e Sal, uma coisa assim. E aí ele explica, né? Eu lembro de ter lido faz muito tempo também, mas que é exatamente a indústria, ela vai testando esse. Como é que você falou aí? Que eu já nem lembrava, Bliss Point, alguma coisa assim, que é o centro de. Bliss Point. Né, que é o prazer máximo, né? Então é a proporção de tudo isso ali para confundir seu cérebro mesmo, e aí tu comer compulsivamente. E o interessante é que ele confunde o cérebro humano, mas confunde qualquer outro animal. Sim. Se der para um gato, para um cachorro, para qualquer um, ele fica doido com aquilo ali. Porque é o que a gente procura, né, Ciro? Você acabou de falar, a gente vivia num momento, no mundo, a gente foi talhado num mundo de escassez. Quando você acha um alimento que é energia pura, a combinação perfeita, né? Ativa o centro de recompensa, né? O sistema límbico tá ali, que vem do animal, e o nosso é muito parecido, não evoluiu muito, não. E aí a gente vem e já entra nesse ciclo, né? E é só comer uma coisinha, equilibra um sal e um açúcarzinho ali, né? Fica muito mais palatável. E aí você quer mais. E aí vem a dopamina comandando. Consuma, coma, me dê prazer. Vamos lá, vamos em busca do prazer, né? Que é... eu acho interessante isso, né? Que tem estudos que tem uma associação mínima entre gordura e doenças cardiovasculares, e tem, assim, mais prova do que eu fiz na faculdade de engenharia de que açúcar está ligado a doenças cardiovasculares. Só que parece que o açúcar deixa as pessoas surdas, né? Elas não ouvem o problema do açúcar, elas só ouvem da gordura. Morre de medo de gordura, que tem uma associação desse tamaninho, e açúcar não, tá tranquilo, porque ela não quer ouvir, né? É aquele negócio assim, não. Não me conta não. Mas eu vou ter que parar de comer meu carboidrato de pulmão. É aquela história assim também, né? Se tu vai num médico, assim, ó, o que acontece? Acontece comigo isso, né? Quando vem um paciente, se você vê, cara, seu colesterol tá alto, é normal você falar para ele, né? Agora, se você entra um paciente e tá obeso, a pessoa fica sem jeito de falar que tá obeso, parece. Olha só, você tá obeso e tal, você fala assim, cara, será que ele vai achar que eu tô xingando ele ou coisa assim? Né? Parece que tem uma associação nessa, eu não sei se é isso que acontece, né? Mas realmente falar de que colesterol é alto e você tem que tratar é levado mais em conta. Se você falar, cara, você está com pré-diabetes, ele acha, não, mas tudo bem, é só um pré-diabetes, tá tranquilo, então dá para levar e continua igual, né? Olha que engraçado. Essa semana até, não vai essa semana, já faz um pouco mais de um mês, eu comecei a atender um paciente que ele já fez cirurgia cardíaca, já colocou stent, né, porque estava com as artérias entupidas, colocou as famosas molinhas no peito, vinha com dor no peito, tinha exame de sangue ali, faz uso de estatina, né, por causa do que outro médico já tinha prescrito. O colesterol dele é normal, a hemoglobina glicada dele, ou seja, ele tem um diabetes, ele faz uso de insulina e está descompensado, uma hemoglobina glicada de quase 10. Aí eu mandei de novo ele para o cateterismo, ele fez angioplastia, tá? De novo, o colega que fez, né, também a angioplastia dele, pegou e falou para mim assim, a doença dele é muito grave, a gente tem que dar mais remédio para baixar o colesterol, sabe, assim? Cara, eu assim, não, é grave, eu sei, mas assim, cara, tá ali assim, ó, o mesmo estudo que mostra que a associação de colesterol com o risco cardiovascular é pequena, é na faixa tipo de 30%, tá? E é isso que a estatina consegue melhorar, o seu risco
intrínseco, né? O seu próprio risco em 30%, ou seja, se o seu risco hoje, né? Se vamos chutar, é 10%, vai cair para 7% se você tomar estatina por mais de 10 anos, de ter um infarto não fatal, o diabetes aumenta em 10 vezes. Tá? 10 vezes a gente está falando de 1000%, enquanto o outro é 30%. E aí o cara me fala só do colesterol, assim, não, o colesterol a gente tem que baixar ao máximo, zerar isso, e tá esquecendo do resto, sabe? Não é raro você ver um paciente que, cara, que fuma, que tá acima do peso, que é sedentário, que é estressado, tomando estatina, e você fala assim, cara, se tu tá fumando ainda, você tá sedentário, você tá acima do peso, essa estatina nem faz diferença nenhuma, fora se faz efeito ou não faz, você tá secando um gelo com uma coisa mínima, né? É bobeira, assim, né? Claro que teria toda uma discussão pra gente ter em cima de estatina, se realmente funciona ou não funciona, porque tem Não, mas muita coisa. Mas, né, você fala assim, cara, se funciona, funciona 30%. Tá, beleza. Dependendo, né, cara, se tá tudo assim, fala assim, a gente aqui, pô, metabolicamente saudável e tal, se de repente teve um infarto e tal, cara, talvez valha a pena tomar, que vai baixar mais a minha chance de ter, beleza. Mas se eu tenho 1000 outros fatores, cara, não vou focar no colesterol, foca no resto, né? teve Pois é. uma amiga minha que estava me contando que ela foi no cardiologista, que era amigo dela, né? Não, ele é meu amigo. Aí ela chegou e já falou foi assim, doutor, eu não quero parar de comer, eu não quero parar de beber, e eu não quero fazer exercício, eu não quero parar de fumar. Aí ele, não, fica tranquilo, a gente vai aumentar um pouquinho aqui a estatina, né? E tá tudo bem. Aí Que absurdo. eu faço uma analogia, eu sou engenheiro civil, né? Construo prédio e tal. Aham. Que às vezes a gente está fazendo um projeto com uma pessoa e tem um pilar no meio da sala. E a pessoa não quer aquele pilar no meio da sala, né? Ela fala, não, esse pilar aqui, não quero esse pilar aqui não. Aí eu falo assim, não, tá tranquilo. Eu tiro o pilar, coloco um silver tape aqui, né? E tá tranquilo. Não tem problema não. Vai dar, né? O risco de cair, o Desabar. silver tape. Tá É entendendo? isso aí. Não, mas É, Então é assim. É, e essa questão é muito aí, doido isso, né? essa E questão Ciro, aí. como é que foi assim a sua transição na sua prática? Como é que você fazia antes? Que momento que você. Como é que você chegou e falou, não, agora eu vou fazer diferente? Como é que foi isso aí? Eu ouvi a história do Dr. Marcelo Cardoso outro dia, achei muito legal, assim, essa transição dele de trabalho, né? Do modelo tradicional para esse novo agora preventivo e. Cara, então assim, olha, eu vou te falar. Desculpa, Ah, né? tá, pô, quer falar alguma coisa, Alessandro? Não, Antes? não, Não. tranquilo, Não? pode seguir. Tá. Então, assim, olha, aconteceu, comigo a transição começou muito precoce, né? Eu tava terminando a cardiologia e aí minha mulher começou a falar de low carb pra mim, que era nutricionista, né? E aí já comecei ali a me incomodar. Falei, não, mas calma aí, como assim? E aí fui lá e pesquisei, tive uma discussão com um conhecido meu na internet, que daí ele me deu um caminho das pedras, falou, cara, começa a ler um pouquinho mais de medicina baseada em evidência e tal, vai atrás. Então, a partir dali, eu já pensei, cara, discuti com meus professores na residência, né? Falei, olha só, estão falando isso e tal, cara. Faltava me esculachar ali, esses blogueiros que só querem engajamento, não sei o que. Não era engajamento que falava na época, né? Mas só querem chamar atenção. Depois, quando uma bomba explode, não vai para eles e tal, não sei o que. Eu falei, cara, tá, mas peraí, de um lado isso, do outro. E aí não tinha como negar, porque foi, acho que a base de muitas pessoas que começaram pela low carb, principalmente, foi o site do Souto, né? Do Dr. Souto, que tinha tudo baseado em evidência ali. Então você pesquisava o que ele lia, você ia atrás do artigo mesmo e estava mesmo. Então estava muito escancarado. E aí eu comecei a fazer consultório já com essa visão de tentar, que eu falei, cara, não adianta assim, né? Sempre, desde a... Talvez assim, ó, se fosse eu por conta para escolher qual que teria sido minha profissão lá atrás, talvez eu não teria sido médico. Apesar de eu adorar tudo sobre saúde e tal, talvez eu teria ido mais para o lado de alguma coisa mais voltada para o esporte. Mas então eu sempre fui muito ligado a estilo de vida. Com 13 anos eu era baixinho, gordinho e tal. Meu pai me pôs na academia e ali acendeu uma paixão. Então, desde sempre, eu já ia estudando. Pô, calma aí, se eu como isso, eu fico melhor, fico mais forte, isso me emagrece, não sei o quê. Então, eu já cheguei para atuar no consultório com essa visão de que, opa, o que a cardiologia está dizendo hoje talvez não seja verdade. Então, eu já tentava forçar, né, focando muito
no que a medicina deveria ser e fazendo um pouco a defesa, né, advogado do diabo, toda diretriz de cardiologia, na verdade, tem o primeiro passo para tratar qualquer doença dessas que a gente está comentando aqui, é mudança de estilo de vida, né? Pô, chegou hipertenso, é mudança de estilo de vida. Ah, hipertensão grau 2, grau 3, ou tentou, era uma grau 1, fez 6 meses, não melhorou, aí você vai para o remédio. Só que o modelo atual, e falando assim, da saúde no Brasil, que é plano de saúde, vamos falar assim, convênio, onde uma consulta não paga a hora da sala, o médico, né, focou em quê? Eu vou atender volume alto, então, volume rápido, eu não vou ficar falando sobre essas outras coisas, de mudar estilo de vida, nada. Toma esse remedinho, tchau, que resolve o problema dele e acabou. Então, assim, isso não é de agora, né? Vamos falar de muitos anos atrás. E aí começa a ser esses profissionais que estão no consultório atendendo pelo plano de saúde, falando dessa forma, é quem ensina pra gente na faculdade. Então, eles não sabem orientar estilo de vida também. Eu já cheguei orientando o estilo de vida, então eu orientava, mas o paciente que chegava até a mim também não queria mudar o estilo de vida. Ele achava que só o remedinho funcionava, ele só queria pôr o silvertape ali no lugar do pilar. Né? Aí pode falar. E muitos, né, Ciro, a gente vê você um exemplo aí de saúde, e muitos médicos não sabem nem para eles, né? Nem para eles, exatamente. Nem para eles. Exatamente, é isso aí. E nem querem maioria... saber, porque é mais fácil ficar na zona de conforto, né? Esperando que a indústria farmacêutica crie uma pílula milagrosa que vai te curar todos os problemas. Então, até eu acho que é isso que acontece quando eu entrego alguma coisa para o colega. Eu falei, cara, não, olha só, lê aqui então, né, que a gordura não faz mal e tal. É porque depois que vê, não dá para desver, né? Não dá. Então, aí você falou, lascou, né? Tipo assim, a partir do momento que você sabe que, por exemplo, sei lá, um danoninho não faz bem para sua filha, né? Você já sabe tudo. Cara, você não vai... Cara, você já dá um... Né? Você pode até dar se ela já experimentou, mas já não é mais tão confortável assim. Aí você não vai ficar bebendo a sua Coca-Cola, pedindo o seu cookie e tudo, que você sabe que tá te fazendo mal tudo aquilo. Então é melhor você nem começar, você nem abrir a porta ali pro conhecimento. E a outra coisa é assim, é muito mais fácil você tá me trazendo a notícia de que eu fui enganado durante anos. É muito mais fácil eu te atacar do que eu admitir que eu fui enganado durante anos e mudar, entendeu? Exatamente. Porque, como assim, você tá me chamando, eu sou trouxa, por acaso? Estudei medicina, fiz tudo isso aqui, você tá falando que tudo que eu sei hoje tá errado? Ah, você tá, né? Vai você catar coquinho pra lá. Então... Isso. É aquela coisa, é porque a primeira coisa assim, ó, quando falaram pra mim, né, tipo assim, quando eu tava começando a clinicar na faculdade, né, que a gente tem primeiro aquela base, que é anatomia, fisiologia, histologia e tal. Quando a gente começa a pegar as cadeiras, cardiologia, etc, e clínica, a primeira coisa que falaram para você assim, cara, nem se você quiser, você vai conseguir ler todos os artigos, porque sai artigo todo dia, tá saindo artigo sobre todos os temas. Sim. Né? Eles não contam, na verdade, que 99,9% desses artigos são lixo que você realmente não precisaria ler. Mas acontece assim, imagina só então um campo da medicina, que se você voltar mais atrás, a nutrição era uma parte da medicina, a psicologia, não existe a tal medicina integrativa, não existe, né, na verdade. Medicina é medicina. Né? O que aconteceu, na verdade, é médicos ruins e médicos bons, médicos que querem só dar remédio e pronto, e fechar os olhos, e o outro que vê o indivíduo como um todo. Mas se você quisesse revisar todo esse sistema, você não teria tempo mesmo. Então, você tem que escolher algumas áreas de interesse seu para você revisar. E é muito... quando você entra na faculdade, o cara já te fala assim, cara, você tem que estar dentro do hospital, é se suturando, é pegando emergência, acha que o massa é isso, né? Acha que o médico é isso, é o que salva mais, o que é o melhor herói, é o que está só na porta da emergência. Ele não para pensar que se eu tô ali na porta da prevenção e o cara nem adoece, né? O meu poder é muito maior e ele tem uma qualidade de vida muito melhor.
Então, acontece muito disso. O cara ali, então, eu quero ser o cirurgião pica das galáxias de Florianópolis. Eu não vou revisar se a dieta, a alimentação tá certa ou tá errada que eu prescrevo. Eu vou ver minha técnica cirúrgica e acabou. Vamos Entendeu o botar ponto que eu quero stent. chegar? Então não vai conseguir chegar a revisar tudo isso. E essa história, eu me lembro bem, meu pai era cardiologista, né? Meu pai já faleceu. Mas eu lembro dessa história e ele falava que não cheguei a discutir a parte da low carb, ele faleceu antes de eu começar realmente. Assim que eu virei cardiologista, piorou a doença dele, ele faleceu. Mas eu lembro dele falar que assim, os professores dele já falavam que o colesterol era o que causava. Né? Então, assim, pensa, meu pai no mínimo tinha mais de 30 anos do que eu, os professores dele mais do que ele, então a gente está falando quase aqui de 70, 100 anos para trás, né? Que daí você vai pegar, não, peraí, estava errado tudo isso? E aí tem a dose de humildade que você falou, né? Por exemplo, o cara vai ser o Ciro que está aqui no Instagram, blogueirando, fazendo triatlon que sabe mais do que eu, que sou o cara que passa 60 horas de plantão, que só trabalho e não sei o quê, que estou em todo o congresso, que o laboratório e tal me leva para palestrar lá em Nova York. Cara, não, o Ciro tá errado e eu que sou o dono da razão. Porque é um membro do conselho, sociedade... não sei da onde, né? Não, Então, eu tiro por mim, ó. Eu fazia triatlon também, né? Antes eu também fazia triatlon. Quando eu conhecia low carb, eu fazia triatlon. E eu era especialista em falar sobre dieta fit. Eu sabia tudo, porque eu conversava com os nutricionistas, quanto que eu tinha que comer de carboidrato, quantos que tinha que fazer de déficit calórico para perder quantos quilos no mês, aquelas continhas todas, eu gostava de conta, né? Então eu falava aquilo tudo quando a pessoa, a amiga minha do triatlo, que veio falar comigo de low carb, o que eu fiz com ela foi o que todo mundo faz com a gente. Tá doida? Você tá doida? Como é que você vai ficar sem carboidrato? Tá maluca? Eu fiz isso, né? A gente faz isso, é natural nosso fazer isso. Sim. A primeira é a negação, né? Igual eu tive. Primeiro a gente nega, aí depois, se a gente tem um pouco mais de humildade, ou a gente vai amadurecendo na vida, né? Quanto mais maduro a gente fica, mais a gente percebe que hoje eu confesso, hoje eu tenho mais dúvida do que certeza. Se alguém amanhã falar assim, né? Apesar de que, cara, né? Você pega toda a ancestralidade, tudo isso, e pesquisar, você vê que essa dieta faz sentido, que comer isso parece ser mais saudável. Se amanhã alguém postar alguma coisa assim, dieta carnívora aumenta risco de doença cardiovascular e tal, eu vou olhar o estudo, falar, não, peraí, opa, não, olha só, tá diferente, né? Falando um pouquinho de mim, assim, até para terem uma noção, não o porquê que eu mudei, né, a dieta carnívora minha para animal-based, né? Mas, assim, o que eu percebi em mim? A minha frequência cardíaca de repouso, comendo um pouco mais de carboidrato, ela é mais baixa. Tá? Quando eu estava na carnívora mesmo naquela época, aí tem várias coisas que poderiam estar associadas. Será que eu estava com overtraining, né? Treinando demais e tal, por isso tal, mas talvez poderia ser, né? Mas assim, a minha frequência cardíaca hoje, né, durante o dia tá batendo 46, 47 e tal. Antes era quase 60. Então talvez meu corpo funcione melhor com um pouquinho mais de carboidratos de qualidade, né? Sim. Mas enfim, o meu ponto é assim, eu tenho mais dúvida do que certeza, né? E de certeza não existe, né? Igual assim, eu tenho certeza absoluta que se eu infartar, todo mundo vai falar que foi a dieta carnívora que me infartou. Né? Vai falar, foi a carne, né? Se eu tiver um câncer de cólon, como eu falei no começo, câncer de intestino, que a família do meu pai toda teve, minha genética é boa, foi a carne, não foi minha genética, né? Mas acontece o seguinte, medicina, e englobo isso para a saúde, não é uma ciência exata, né? Sim. O pai da medicina moderna, William Osler, dizia, né? Medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. E quando a gente fala disso, né? Qualquer mega sena, qualquer coisa, você pode ter um 0,1% de chance de se dar bem e se dar bem. E você pode ter o seu 99,9% de se dar mal e se dar bem também, né? Né? Assim, estima-se que a cada duas pessoas que fumam, uma vai morrer em decorrência do cigarro. Morrer, a gente está falando, né? Fora 1000 e outras doenças que tem. Câncer, problema no pulmão, infarto. Apesar do cigarro aumentar, acho que é em 500% a chance de você ter uma doença cardiovascular, um infarto ao longo da sua vida, de você fumar um cigarro pode dar um espasmo e você morrer naquele momento, né? Mas existe centenários que fumam.
né? Aí vai falar, ah, não, meu avô fumava até os 100, então tá tudo bem. Não, teu avô é um cara de sorte, Um cara de sorte. né? E se eu Ele infartar, era, né? E se a gente ele era, agora, que tá assim, tudo bem com a saúde, entre aspas, né? Fazendo uma dieta carnívora, e tiver algum problema, a gente é de azar, né? O que que vai falar, né? É verdade. o Smurf acordou mal-humorado, né? A lei do Smurf. Aí, se a gente não tiver de bem com o Smurf, já era. Exatamente, é isso aí, né, cara? É, a E, gente. e- e isso é uma coisa muito doida, porque assim, eu vejo que essa ciência, né, probabilidade, estatística, é uma ciência que ela não é fácil de da gente pensar. Tanto que você vê tantas pessoas jogando na loteria acreditando que vão ganhar, né? A chance é zero, né? Chance Sim. nenhuma. Se você jogar na loteria, você não vai ganhar. Seu jeito mais fácil é perder dinheiro é você botar na loteria. Por quê? Ah, mas tem um que ganha, mas é um. Então, assim, nosso cérebro, ele não acompanha, né? Exponencial, ele não acompanha esse tipo de coisa. E aí eu vejo que muita ciência, entre aspas, usa muito isso. Essa, essa nossa linearidade de pensar para chegar numa conclusão tipo essa. Se você comer gordura, vai entupir sua veia de gordura, né? É muito linear. Então, assim, é difícil a gente conseguir extrapolar e ver probabilidade. Outro dia o cara estava me perseguindo aqui num post que eu fiz, falando que não pode comer carne crua ou carne mal passada, porque tem como é que é? Um parasita que vai para o cérebro. Ah, se cerco, alguma coisa assim? Não, não é esse não. O Henrique também tinha falado isso. É um outro. A Natane falou. Assim, aí eu fui pesquisei. 80 pessoas por ano morrem no Brasil dessa doença. 80. Eu falei, amigo, 80 em 220 milhões. Você está preocupado com isso? Mas é que as É pessoas, mais, elas encontram é mais fácil você tropeçar aqui dentro da alguma sua casa, coisa. bater a cabeça no chão e morrer. Entendeu? É, então, é, é igual isso aí, quando eu como os fígado cru também, estamos falando, ah, não tem perigo, ou um ovo cru, alguma coisa assim, né? Cara, perigo tem, né? É Tem. possível? É provável? Não, né? Mas ninguém se preocupa, por exemplo, com a Coca-Cola no estoque, lá no É. escondidinho, lá que o rato vai lá e mija e tal. Não, isso aí não tem problema. E de comer fruta podre, de comer De verdura fruta podre, podre, cheio de exatamente. Não, bichinho, não sei o Com que. ovo de Ninguém bicho quer. lá dentro. É, Para. e a probabilidade de tomar uma Coca-Cola e ela fazer mal, ela é uma probabilidade de 100%. Ela vai Exatamente. fazer mal, né? Mesmo sem Vai. estar contaminado, exatamente. Mesmo. Se você comer um fígado, talvez a probabilidade desse tamanho de fazer mal, mas não, a Coca-Cola eu tomo, o fígado eu não como não, né? Exato. gente, estamos com 1h15 de live. Eu tenho mais de 20 perguntas aqui na caixinha. Vamos ver se a gente Sério. começa a responder algumas. Vamos lá, vamos Como é lá. que tá o teu tempo aí, Ciro? Tá Ah, estamos tranquilo? tranquilo, podemos. Vamos lá, Tá, vamos então eu lá. vou O papo começar a tá puxar bom. aqui algumas perguntas. Vamos puxar uma coisa que a gente já falou aqui. Síndrome metabólica, seria interessante a carnívora mais estrita? Então, olha só. Depende. Eu gosto muito, né, da carnívora como estilo, né? Tanto para a síndrome metabólica, como para qualquer outra pessoa que queira ou emagrecer ou comer uma alimentação mais saudável, porque ela é muito prática, né, gente? É muito fácil de fazer. Muito. Pô, acordou, é um ovo, um queijo, é uma carne, tá pronto, né? Muito simples. Diferente do que, pô, você fazer aquelas 1000 receitinhas complicadas. Ótimo. Você precisa entrar em cetose para reverter a síndrome metabólica? Não. Mas você precisa restringir carboidrato, sim, né? Não precisa ser na faixa da cetose. Mas Sim. síndrome metabólica, um componente fundamental dele é a resistência insulínica. Então é aquela história. Pô, eu sou alcoólatra, eu posso consumir uma cervejinha de vez em quando? Não, tu não pode, entre aspas, né? Porque você não vai conseguir se manter só numa cervejinha. Entendeu? Então, assim, cara, montando uma alimentação bem adequada, você poderia fazer uma dieta low carb ou uma animal based bem restrita ali, assim, com um pouquinho de carboidrato para facilitar, até poderia. Se eu acho que a carnívora é a melhor, eu acho, né? Mas não é obrigatório. Vamos falar dessa forma. Muito bom.
Né? Ah, Ficou claro? Concordam beleza. comigo, né? Vocês dois também vão ter que Ah, opinar aí. Concordo. Eu tô, Eu, eu eu tô sou meio, suspeito. meio procurando as outras perguntas aqui, mas concordo. Né? Não é Eu sou obrigatório. suspeito para falar. Para mim, eu sou fã da carnívoro. Hoje mesmo, eu até postei uma refeição que eu fiz ali. É uma refeição no dia. Joga 2 bifes na panela, frita. É, isso É aí, eu muito acho. prático. Eu acho E também é já vem muito na, fácil. e já vem na proporção certa, né? Por exemplo, essa questão que a gente comentou mais cedo, enquanto que a Alessandra pega a consulta, de você exagerar em gordura. Você até comentou, na cetogênica é mais fácil. Se você é uma carnívoro estrito, você comer só carne, só carnes gordas, dificilmente você vai extrapolar em gordura. Porque É. hoje eu fiz meio que um recorde. Eu comi 380 na hora do almoço. De 1,380 kg de carne. Chegou uma hora que eu não consegui mais comer a gordura. Era uma carne bem, bem alta assim de gordura. A Uhum. gordura eu não conseguia mais comer. Ela voltava. A carne eu Sim. ainda estava conseguindo comer um pouco, meio forçando. Mas assim, é um limite. É. Agora, se for manteiga, se for amendoim, se for torresmo, se for uma gordura dessas mais fácil, realmente essa aí a gente perde a mão mesmo. Ou uma gordura É, adicionada, né? Que nem o Ou TCI adicionada, é. Agora, exato. propôs. a da carne é muito difícil a gente estourar. Por isso que é tão simples. Você pode comer à vontade, pode comer tanto que você quiser, a hora que você quiser. Eu concordo, assim, Prático. ó, Cobra, eu vou te falar duas coisas ali. Primeiro, eu acho que daria pau eu e você comendo, porque eu também eu como feito um animal. Eu como, assim, ó, que, né, no primeiro mês, de verdade, assim, eu sou capaz de comer 1 quilo por refeição e fazer 3 refeições no dia. Dou conta, vou te falar, né? Mas eu acho que é exatamente isso aí que vocês falaram, assim, ó. É, o extrapolar a gordura geralmente não é quando você come a carne, né? Quando você come realmente. É quando começa as receitinhas, né? Que aí você vai adicionando muita gordura, ali que a pessoa se perde. Se você vai fazer a carnívora de verdade, sem receitinha, aí realmente você vai comer 1 quilo de carne, vamos falar assim, igual animal, igual a gente, e você ali vai passar horas e horas, talvez só naquele dia você não vai comer mais nada, né? Se você ouvir seu corpo, né? Talvez no final do dia você coma alguma coisinha ou outra. E aí eu digo mais, só já pegando o exemplo do que eu fiz no meu primeiro mês ali, que eu comia, era sempre assim, cara. Eu cheguei a comer um tomahawk inteiro, porque eu saí para jantar com a minha mulher, eu comi o tomahawk e antes a gente dela não comeu nada e antes eu comi um assado de tira com ela dividido. Então foi assim, 1.200 numa janta, né? Mas nesse mês, o que eu quero falar é que nesse mês que eu fiz, eu tenho 1,80 e eu pesava 79 quilos, tá? Eu fui para 73 quilos, perdendo 1 quilo de massa muscular só, e o resto foi de gordura, tá? E isso porque nesse mês eu tinha parado de fazer crossfit, eu tava só treinando triatlo. Então vê que melhora na composição corporal. Isso que eu E, tava na minha faixa já ideal. Meu IMC tava no 25 ali, vamos falar, né? Entre 20 e 20 e tantos. sim. Então, também Você achei. travando. Vamos lá. Perguntar aqui. Voltamos? Ó, voltou. Voltou, Ó, voltou.
Eu tinha puxado uma pergunta aqui, agora eu não sei se vou conseguir recuperar. Tá aqui com a gente, ó. Boa noite para quem já está com as artérias calcificadas ou com o início de trombose. Com o quê? Ou com o início de trombose, como limpá-las? Como limpá-las? Como limpá-las, né? Então, aí uma questão assim. Primeiro, não é porque você tem placa de aterosclerose que você não pode fazer uma dieta carnívora ou que você tenha que restringir as gorduras da sua alimentação, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que levou essas placas às suas artérias foi a inflamação crônica subclínica do seu corpo, ou seja, vários hábitos, várias coisas, além do que a gente já comentou aqui, da genética, né, de probabilidade, alguma coisa aumentou o seu risco ali e fez essas placas. O mais visto na cardiologia, o mais comum, é a gente ver essas placas ficarem calcificadas, corrigindo tudo, é a gente conseguir estabilizar elas e elas não crescerem, tá? Há relatos escassos de que consiga regredir essas placas. Agora, não quer dizer que porque você tem uma placa, que essa placa você vai morrer dela, provavelmente, né? Pode ser mais provável, se você melhorar todo o seu estilo de vida, é você morrer com elas, tá? Então, assim, tem relatos, se eu não me engano, não me lembro da onde que é essa série de relatos, assim, que viram de autópsias de pacientes com mais de 100 anos, né? Na faixa de centenários, que abriram eles e a maioria tinha aterosclerose, ele tinha placas calcificadas. Isso aí talvez seja basicamente um efeito do nosso envelhecimento, assim como a gente tivesse rugas. E não necessariamente isso aí vai aumentar o seu risco de ter doença cardiovascular. Então, mas como limpá-las? Melhorando seu estilo de vida. Alimentação adequada, exercício físico, controle de estresse e sono é a base. Muito bom. Ok, estou puxando outras aqui. Eu não sabia, não, mas a gente consegue ver as perguntas daqui também, sabia, Alessandro? Consegue? Ah, que bom. Eu tava Consegue. com medo que elas sumissem aqui. É só clicar na interrogaçãozinha que a gente vê. Acho que todo mundo vê. Ah, então, legal. Então, aqui vamos lá. Não é necessário suplementar nada durante uma cetogênica ou carnívora? Bom, vamos lá então. Opinião. A minha opinião, e aí vocês vão dar de vocês também. Primeiro, a gente tem que diferenciar bem o que é cetogênica e o que é carnívora, né? Carnívora pode entrar em estado de cetogênica, né? Conceitualmente por causa de um carboidrato, por uma quantidade muito baixa de carboidratos, né? Mas ela difere muito da dieta cetogênica tradicional por causa dessa quantidade de vegetais e grãos que vai na cetogênica, tá? Eu acredito que na cetogênica você tem que suplementar muito mais. Por quê? Porque os antinutrientes impedem você absorver vários nutrientes que tem na carne, por exemplo, né? Então, costuma, né, na cetogênica muito brócolis, muita couve, muitos desses vegetais verdes escuros que é cheio de fitatos, oxalatos, né, ácido fítico, e isso aí diminui a absorção de vitaminas para você. Esse é um detalhe. Se você, por exemplo, está fazendo uma dieta carnívora e você não tem uma demanda metabólica muito alta, você não necessariamente precisa de nenhum suplemento. Eu comecei a suplementar recentemente, porque eu me sentia muito bem sem nada, tá? Um estudo, na verdade, teve um estudo feito por Stephenson, que é eu não me lembro de onde ele é, pode ser que ele seja inglês, eu acho, mas ele passou 2 anos com os inuits, lá que são esquimós canadenses, se eu não me engano, né? Consumindo só carne lá, e aí ele voltou, não tinha nenhuma deficiência nutricional, mas duvidaram dele, aí ele e um outro colega ficaram internados por um tempo dentro do campus da faculdade, fazendo o experimento, comendo só carnes, para ver se tinha algum déficit nutricional, e aí viram, depois, não lembro se foi de 1 ano ou 2 anos, e ele não tinha déficit nutricional nenhum. Tá? A carne, por si só, tem todos os nutrientes que você precisa, né? O ovo tem
monte de tem todos os aminoácidos que você precisa, tem vários nutrientes. E se você não está consumindo vegetais, você em teoria absorve tudo isso, você não precisaria suplementar nada. Agora, Ciro, mas olha só, a vaca come grãos, então pode ser que ela não tenha tanto ômega 3. Olha, pode ser. Se você quiser suplementar, talvez seja benéfico. Você precisa, não tenho dado para isso, para falar. Magnésio pode ser benéfico, porque o solo está um pouco depletado, porque, né, se for na cetogênica, porque os vegetais não tem tanto e tal. Pode ser interessante? Pode. Se você não, eu estou falando aqui de pessoas que não têm nenhuma comorbidade, né? Se você tiver, aí já vem para o outro lado. Né? Mas agora, se você tem uma alta demanda metabólica, tipo eu, estou fazendo triatlon, longa distância, você é maratonista, você pega peso, tem uma vida estressante, aí é de cada caso, pode ser que suplementar seja interessante. Não sei se vocês concordam ou não concordam. Eu concordo, também não suplemento. Eu estava suplementando vitamina D, porque aqui no sul a gente não tem quase nada de sol, né, durante o inverno. Agora eu já parei de novo, né? Não fiz ainda meus exames de final de ano, mas quero vou avaliar essa questão da vitamina D. Para mim é só isso que eu suplemento. No cobro, não sei. A única coisa que eu uso além de carne é sal, né? Sal. Sal. Eu também só tempero com sal. E olha só que interessante, só puxando um detalhe aí. Quando eu entrei na carnívora, a minha mulher também, primeiro, ela como boa nutricionista, ela achava que eu ia ficar com alguma carência nutricional, né? Quase apostou comigo que eu teria esse problema, mas ela acabou vendo e ouvindo muito eu falar, porque como eu falei, eu estudo bastante, então eu comecei a expor muito para ela os motivos de eu fazer isso. Ela acabou aderindo também, diminuiu muito a quantidade de vegetais na dieta dela na época. Ela sempre, por alto fluxo menstrual, etc., ela tinha sempre ferro baixo, tinha que suplementar ferro, e uma B12 também sempre lá no pé e suplementando. Começou a fazer uma dieta muito mais rica em produtos de origem animal. A B12 dela explodiu, passou dos 900, que é o limite da normalidade ali, sem suplementar nada, e não teve mais carência de ferro nenhum. Até que ela tinha muita dor de cabeça, achava que era por causa da carne, e aí ela foi ver que era por causa da farinha de amêndoa, por causa da dieta cetogênica e afins, muitas farinhas de amêndoa e tal, dava dor de cabeça nela. E um detalhe também que eu tive... Tem uma certa toxicidade. Exatamente, né? Lembrando que as castanhas são são sementes, sementes são os bebês das plantas, que é o que a planta mais protegeria, né? E ela... Beleza. E aí uma outra coisa, só uma curiosidade também que aconteceu comigo, nesse mesmo período quando eu passei para dieta carnívora, é que eu era intolerante à lactose. Eu fiz exame até e eu tinha intolerância. E depois que eu tirei os vegetais da minha alimentação, eu consumo leite sem nenhum problema. Não tenho nenhum problema. Leite eu quase não consumo, né? Mais queijo, iogurte e tal, e eu não vejo nenhuma diferença. Então, pode ser que a minha flora bacteriana intestinal tenha mudado e eu fiquei tolerante a esses alimentos, né? A produtos de origem de leite, enfim, derivados de leite. Olha que Bacana. Eu não posso consumir nada de lácteos também, para mim. Tá super travada, né? Vamos puxar mais uma aqui. Eu tô com medo de não conseguir salvar a live. Mas vamos puxar mais uma aqui. O pessoal perguntou, basicamente, quais são as causas da maioria das doenças cardíacas? Olha, eu diria que eu costumo falar que existe principalmente, vamos falar assim, né, os 3 principais inimigos do coração seria resistência insulínica, síndrome metabólica, né? Consumo excessivo de industrializados, vamos pôr assim, vamos abraçar um pouco mais esse ponto aí, uma alimentação inadequada, né? Cigarro e estresse, né? O quarto seria sedentarismo, tá? Só para puxar um pouquinho, que foge um pouquinho do tema, mas que eu tenho que falar, é mais provável que uma pessoa sedentária sofra um novo infarto, um infarto primeiro, do que uma pessoa que já teve um infarto e que começou a fazer atividade física ter um novo infarto. Para vocês terem ideia quanto importante que é a atividade física.
A gente movimentem-se, né? Acho que Deixa eu esse é o só grande. pegar um gancho que a gente acaba falando muito de carboidrato, síndrome metabólica, mas o óleo de semente, né, óleo de soja, margarina, eles também estimulam a síndrome metabólica e as doenças Com cardiovasculares, certeza. né? Com certeza. Olha só, até foi bom falar disso aí, Cobra, porque eu queria falar disso ali e eu estava me esquecendo. Voltando um pouquinho àquelas histórias de estudo científico, medicina baseada em evidência, né? Tem que cuidar muito com os estudos, além de estudo epidemiológico, tem um grande problema que é a observação, e às vezes eu estou procurando uma coisa e não estou levando em consideração outra, como eu falei ali, talvez, né? O cara que tem hipercolesterolemia familiar, ele tem um outro problema e eu estou olhando o colesterol dele como se fosse o causador, né? Tem um outro que é desfecho substituto. Isso quer dizer o quê? Eu pego um marcador, por exemplo, o colesterol. Eu falo assim, o que baixa o colesterol, então, previne doença cardiovascular, tá? Não necessariamente porque não é a mesma coisa, né? Eu tô vendo isso aqui, eu baixar o colesterol não quer dizer que eu vou prevenir infarto. Um exemplo básico é falar assim, perder peso é excelente. Então, vou perder peso de qualquer forma. Corta uma perna do cara ali que ele vai perder peso, ele não vai ter mais problema do coração. Não é assim, depende de como é que acontece. Só quis puxar esse gancho, porque os estudos que tentaram, e essa história é bizarra, porque é o estudo lá da década de 60, mais ou menos, que é o estudo de Minnesota e o de Sydney, né? Que foi camuflado, foi perdido os dados e só voltou por agora. O filho do cara que tinha feito esse estudo encontrou na casa, o autor já até morreu, e ele não tinha publicado porque ele não tinha achado interessante o resultado, era comparar a gordura com óleo vegetal. Um foi óleo de milho e o outro, acho que se eu não me engano, foi óleo de girassol. Os dois baixavam o colesterol no exame laboratorial. Eu até tenho esse estudo, que tem um publicado, os dois estão publicados no meu feed lá para trás, mas então eu posso até mandar para vocês. Baixa o LDL, mas as pessoas morrem mais de infarto. Então, assim, né? Aí eu reforço muito, tá? Mas você é o quê? É um papel ou você é uma pessoa? Você quer ficar bonitinho no papel ou tu quer viver mais e com qualidade, né? E é por isso o óleo vegetal, ele baixa até o colesterol. Por quê? Porque ele tem um fitoesterol, que daí seria um colesterol, mas é da planta, que a gente não absorve, mas ele compete com o colesterol nosso também, então, da alimentação. Então, se você comer um monte de vegetal e comer carne, você não vai absorver aquele colesterol também, vai ser tudo eliminado. Então, seu colesterol baixa. E isso é um dos detalhes do porquê que na carnívora pode aumentar o colesterol, até um pouco mais do que antes eu quis dizer que não poderia alterar, porque a gente absorve mais, porque a gente não tem outro nutriente competindo com a absorção dele. Deixa eu aproveitar esse gancho, que teve uma pessoa que me perguntou hoje também, fez uma perguntinha na caixinha, e eu respondi que a gente ia ter uma live hoje. E o meu, se eu não me engano, é 250 meu colesterol. Eu sei que o do Alessandro também é um pouco elevado, né, Alessandro? 350 o seu? O meu tá com 320, eu acho, de colesterol. Agora. 320. Então, assim, as pessoas que começaram na carnívora, e ela falou bem assim, olha o comentário dela, olha que interessante. Comecei na carnívora há um mês, estou me sentindo ótima, mas o meu colesterol explodiu. Aí eu falei bem assim, você deu a resposta junto com a sua pergunta. Se você está se sentindo ótima, né, já é um indicador de que você está com mais saúde. E o colesterol é só... Eu sei também que a referência hoje ela é baseada, né, em pessoas que têm uma alimentação high carb. Quando você muda para uma alimentação low carb, cetogênica, carnívora, as referências deveriam ser outras, né? Então eu acredito que essas referências deveriam ser mais altas um pouco, para a gente não precisar se preocupar. Exato, é aquilo que eu falei, né? O lipidograma tradicional, ele não vê a qualidade da molécula, vamos falar dessa forma, né? Então, o LDL, que geralmente sobe com uma dieta mais baseada em produto de origem animal, mais alimento de origem animal,
é o LDL grande, o médio, o que não está associado com doença cardiovascular nos estudos. Não o pequeno e denso que está lá na síndrome metabólica, na resistência insulínica. Então, assim, não tem por que se preocupar uma pessoa que está entrando numa alimentação low carb, cetogênica ou carnívora e está melhorando de saúde nitidamente, está emagrecendo, está se sentindo melhor, está dormindo melhor, está com mais disposição, está com menos fadiga, menos vários marcadores inflamatórios, está menos inflamada nitidamente e o colesterol dela subiu um pouco, ela não tem que se preocupar, certo? Então, é o que eu falei um pouco mais cedo na nossa conversa, né? Tem vários marcadores aí para pensar que isso aí é benéfico para ela, com certeza, se a gente pensar, né? São vários fatores de risco, entre aspas, que ela tem, que ela melhorou vários, e um que a gente não tem total a resposta. A gente tem um mito criado lá atrás e a gente não tem essa resposta adequadamente. O que eu sugeriria, né? Primeiro, acompanhamento, continuar a alimentação do jeito que tá melhorando, acompanhamento, tá? E daí, caso, pô, sei lá, ela tava com sobrepeso, não tá mais, não tem resistência insulínica, melhorou tudo. Observar o corpo dela, por quanto tempo mantém se sentindo cada vez melhor, porque tem relatos de pessoas, né? Por exemplo, o Paul Saladino, ele fala, né, do porquê que ele saiu da carnívora, passou para animal based, né? Começou a sentir um pouco de palpitação, os níveis de testosterona dele estavam um pouco mais baixos, que mais a frequência cardíaca dele também estava um pouco mais aumentada. Então, é ficar de olho em alguns sinais para ver, opa, não, peraí, talvez eu já tenha esgotado também, né? Já reverti todos os meus processos. Agora, quem sabe, eu posso me permitir um pouco mais de carboidrato para equilibrar um pouco mais essa balança. Né? Porque que assim, mais uma coisa que é muito importante e que difere um pouco, né, a minha visão é que, assim, eu não sei se o 400 daqui a 10 anos tá bacana para todo mundo de colesterol, né? Para mim, beleza. Se eu infartar, se for lá na frente eu falei, opa, tá errado, cara, fui eu, tá, beleza, eu corrijo aqui, paciência, eu abraço esse problema. Agora, se eu falo para vocês, não, beleza, mete 400 aí, 500, 600, tá tranquilo, eu não tenho onde me basear, né? E aí, se não tiver, então, né, não, vamos acompanhar. Quer que você precisa mudar? Não. Pô, olha só, Ciro, né? Que tal a gente escolher o caminho do meio? Cara, tem alguns remedinhos, alguns suplementos que diminuem um pouco a absorção desse colesterol, tem mostrando que cai para metade, você vai ficar ali na faixa um pouco mais próximo da normalidade. Sabe, isso aí te deixa mais tranquilo. Porque gera também uma ansiedade, né, Cobra? Pra gente, assim, que conhece, que tá vendo tudo isso e sabe como o corpo tá, é legal, tá beleza, você tem a sua comodidade. Mas o cara que tá só vendo a vida dele, às vezes à noite ele fica com aquela pulga atrás da orelha, porra, será que tá normal? Será que eu não vou infartar? E aí gera um estresse nele, que esse estresse vai ser o problema, mas depois quem que vai falar se foi o estresse ou se foi o colesterol? Verdade. Né? É difícil, é uma coisa difícil, também, certeza, né? A gente não tem. Exato, é muita coisa, é uma indústria muito atrás da gente, né? E a culpa vai ser sempre da carne. Sempre vai ser. Gente, vamos para a última pergunta, porque eu tô com medo que trave, eu não consigo salvar a live. Tem muita informação importante aqui. Então, eu vou fazer a última pergunta aqui antes da gente finalizar. Quem tem arritmia e toma beta-bloqueador, a gordura interfere em algo? Estou perguntando se pode consumir gordura, eu acho, né? Pode consumir gordura sem qualquer problema, tá? Inclusive, muitas arritmias são causadas por deficiência de magnésio, tá? Pouco falado isso aí. Magnésio é um bloqueador do canal de cálcio, um pouco bem aprofundado para cardiologia, você não precisa saber isso. Mas se você suplementa magnésio, ou se você consumir menos carboidratos que depletam cada molécula de glicose que você absorve, você depleta, se não me engano, são 20 moléculas de magnésio. Então, você tirando o carboidrato disso, consumindo mais comida de verdade, principalmente carne, você vai estar ingerindo mais magnésio, ou suplemento pode melhorar a sua arritmia, dependendo de qual é o tipo da arritmia, quem sabe até um dia você se livre do beta-bloqueador, que tem seus prós e seus contras, né? Mas, quando bem indicado, é bom tomar mesmo. Olha aí, bacana. gente. Então, bom, gente, vamos
tentar deixar salva essa live. Você quer fazer alguma consideração final, assim, para o pessoal, assim, alguma orientação, para quem está na estratégia, para quem quer entrar? Olha só, não. Como, Ia falar alguma coisa aí, Cobra? como que o pessoal te encontra? Beleza. Então, olha só, pessoal, né? Vocês me encontram aqui principalmente no Instagram, minha rede social é a única que realmente eu alimento, né? Tenho ali um TikTok, mas quase não utilizo ele. Ali tem o contato da minha secretária para você agendar consulta, tanto presencial quanto online. Eu sou cardiologista, como eu falei, mas eu cuido muito mais do que da cardiologia, né? Eu pego o indivíduo como um todo, basicamente melhorando o estilo de vida, mostrando dos porquês que eu faço isso ou aquilo, tudo que eu falo para os outros é o que eu implemento na minha vida, porque eu vejo que está me fazendo bem. E não trato só de doenças cardiovasculares, como eu falei, agora estou cada vez mais aprofundando bastante meus estudos em cannabis medicinal, que eu vejo mais uma coisa muito interessante aí, mais uma coisa que a indústria ali também lutou muito contra, demonizou bastante para ganhar de outra forma. E basicamente é isso, né? Vira e mexe também, abro caixinha de perguntas. Estou à disposição de vocês. Achei demais essa live com vocês, achei excelente mesmo. Tá? Agradeço demais o convite. E é isso, turma. Nós que agradecemos, né, Cobra? Eu acho que foi bem esclarecedora. Gente, desculpa não responder todas as perguntas, tem bastante perguntas aqui na caixinha ainda. Mas a gente já está aqui com quase 2 horas de live e eu tô vendo que o Instagram tá bloqueando um pouquinho, tá travando a live e quando acontece isso a gente acaba não conseguindo gravar, né? Se a gente deixa cair. Então eu prefiro encerrar aqui e a gente ficar com a live gravada, com todas as informações maravilhosas que a gente já teve até aqui, né? E vamos ver se a gente conversa de novo mais tarde, né? Vamos lá, Sei. Fazer uma reprise aí uma hora dessas. Claro, estou sempre à disposição aí. O papo foi muito bom. Sempre que quiserem, realmente, eu agradeço aí o convite. Foi um prazer enorme. Também queria te agradecer, Ciro, pela presença. Te desejar boa sorte na prova que você vai fazer domingo, né? Força lá. E eu aprendi muito aqui, né? A gente sempre aprende muito nessas lives, né? Então, a gente fala isso direto, é sempre um grande aprendizado, cada um traz uma coisa nova e hoje foi muito engrandecedor. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho de trabalhar com a saúde, né? Eu sou muito grato aos profissionais de saúde, porque tem tantos aí hoje em dia que estão mais pelo lado da doença do que para a saúde, né? Quando a gente vê um que é pró-saúde, é até reconfortante, assim. É isso aí, eu Obrigado. acho que tem os dois lados, né? Acho que é importante tanto cuidar da saúde como da doença também, né? Mas a medicina hoje ela é muito boa para tratar coisas agudas, né? Uma infecção, até ontem, só alongar rapidinho. Essa semana minha filha estava com uma infecçãozinha, né? E aí eu parei e pensei, pô, mas se não fosse a indústria farmacêutica, ela morreria, porque não teria antibiótico, pensa só, né? Então a gente tem que pensar os dois Sim, lados. Eu acho que o que claro. mais tem é, claro, né? Qualquer empresa, qualquer empresa visa lucro, né? Cabe a quem utiliza ela utilizar da melhor forma. Então, a gente fala Sei. muito assim, a indústria é ruim, mas, pô, a indústria, a mesma pessoa que está jogando pedra na indústria farmacêutica está suplementando prescrevendo 50 mil suplementos para a pessoa, né? Para alguém que também não precisaria. Então, acho que a gente, né, todos nós, apontar menos o dedo, fazer a nossa parte, trabalhar todo mundo junto, que a gente, né, de uma forma simples, cuidar do ser humano é muito simples, a gente que complica. Apesar de ser um organismo muito complexo, é muito fácil. Come comida de verdade, né, ame mais, cuide do seu estresse, que vai dar certo. E a gente tá tudo na mesma equipe aí, tá? Precisando de mim, estou sempre à disposição mesmo.
Vamos sair antes que os veganos derrubem a gente. Beleza. Eu não sei por que tá travando tanto. A gente tava aqui pelo bate-papo. Vamos lá. Vamos lá, turma. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Semana que vem a gente vai estar recebendo o Dr. Cláudio Brasil. Vamos falar sobre a carnívora nas doenças autoimunes. Vai ser uma live bem especial também. Ciro, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Vamos te chamar de novo, com certeza, mais adiante, para falar de uma outra abordagem, né, Cobra? Que a gente vai seguir aí, virar o ano já com um bate-papo carnívoro um pouquinho diferente, mas vamos seguir aí no nosso papel aqui de divulgar um pouco a estratégia carnívora, de trazer informação para vocês, né? Trazer mais segurança, né? Através desses profissionais maravilhosos que a gente tem recebido aqui. Feito. Obrigado, Vamos lá. Ciro. Obrigado a vocês. Boa noite, tchau, Cobra. gente. Boa noite aí. Tchau, boa noite. Tchau. Valeu. Até mais.